que a economia está preocupada? Os nossos recursos, eles são limitados. E hoje a gente tem uma demanda muito grande, um consumo cada vez maior, um consumismo excessivo, e é uma das grandes preocupações da economia moderna, como que nós vamos atender isso, o que nós vamos deixar para as gerações futuras. Tá? Então, basicamente, a economia vai trabalhar com consumo, investimento, produção, produtividade, e são relações humanas, não somente as relações monetárias, financeiras, que a gente tanto tem na mente quando a gente fala em economia. E o que é consumo sobre o ponto de vista econômico? Consumo é quando o indivíduo adquire aquilo que é simplesmente necessário para a sua sobrevivência. Isso é consumo, isso é saudável, isso é o que move a economia. E o que é, na verdade, o consumismo? É quando o indivíduo adquire coisas supérfluas de uma maneira desenfreada e que não tem alguma relação com a sobrevivência. É um luxo, é uma fuga, é um escape. Alimenta a economia? Alimenta, mas também tem suas consequências, e que nem sempre são agradáveis num médio e longo prazo. E as datas festivas? Aqui a gente está, né, na verdade, falando sobre o Natal, que é talvez a data que a gente mais comemore, que a gente mais pensa em consumir, as nossas refeições são diferentes, a relação com a família acaba ficando mais próxima nessa época do ano. Então, o Natal, ele é realmente a data mais importante, por exemplo, se a gente olhar o ponto de vista do comércio. Tá? Então, na época do Natal, a gente tem como se diz, um aquecimento da economia, justamente por causa dessa data, das comemorações. As empresas, elas se preparam para atender todo o aumento de consumo que existe nessa época do ano. O Natal, segundo a Federação Nacional do Comércio, ele representa quase 2 meses da atividade comercial de um mês normal. Então, realmente, é um período que preocupa os comerciantes de um modo geral, né, porque vão ter aumentos de ganho. É uma época, inclusive, que numa economia como a nossa, que está num período recessivo, saindo de um período recessivo, há geração de emprego, ainda que ele seja temporário. Então, são fatores que movimentam e que realmente ele tem um lado benéfico nessa época do ano. Tá? Aqui tem uma previsão já para o ano de 2018, que as vendas no estado de São Paulo devem atingir 70 bilhões de reais, o que representa 5% a mais do que foi comercializado nessa época no ano passado. Então, já demonstra que a economia tem uma certa melhora, e isso é diretamente refletido no consumo, principalmente nessa época do ano. Aqui eu trouxe para vocês um dado que é do IBGE, tá? Que tem uma série de dados estatísticos no IBGE, que começou a ser medida desde 2008, e eles medem o quê? A atividade de comércio varejista. Então, aqui não falamos de indústria, não falamos de agronegócio, simplesmente do comércio. A parte de cima do gráfico mostra o consumo desde 2008, de todos os meses do ano, no Brasil como um todo. O gráfico abaixo é o estado de São Paulo. Então, dá para perceber que os dois gráficos são bem coerentes, eles apresentam a mesma curva. Esse crescimento que a gente nota é quando teve uma estabilidade econômica no país, que as pessoas adquiriram mais renda e, com isso, passaram a consumir mais. E todos esses dados de pico, apesar de não dar para colocar no gráfico claramente, mas todos esses picos para cima representam os meses de dezembro, cada um do seu respectivo ano. Então, por esse gráfico, a gente vê como é um mês importante para o comércio, né, do país como um todo. E depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas observem também que depois desse grande salto no mês seguinte, que é janeiro, a gente tem uma queda na atividade.
Tá? E ainda falando um pouco sobre esse ano especificamente, a gente tem uma expectativa de melhora muito grande na economia, porque houve, ainda que pequeno, um aumento da renda real do trabalhador, houve uma diminuição do desemprego, as pessoas estão ainda com mais acesso ao crédito por causa da melhora nos índices inflacionários. Então, a gente tem uma expectativa de crescimento se comparado ao ano anterior. Ok? E a gente tem um dado aqui que eu coloquei, que é bem interessante, que é do Serasa, que mede as atividades de pequena empresa. Porque é muito fácil falar de grandes lojas, grandes varejistas, mas e o pequeno empreendedor? Esse pequeno empreendedor também acredita que o Natal é a principal data para o comércio. Então, 63% deles avaliam o Natal como o período de maior crescimento da atividade de comércio, seguido pela Black Friday e pelo Dia das Crianças. Então, a gente vê o Natal ainda é o período mais importante, né, 63%. É um período onde que o consumo, de uma forma geral, aumenta, seja de produtos alimentícios, vestuários, roupas, brinquedos. E a data de baixo, né, o período abaixo, que é a Black Friday, é simplesmente uma apologia ao consumo. Independente do que seja, o pessoal não está consumindo. Né? E para atender toda essa demanda, essa expectativa de crescimento, esses pequenos empresários, eles vão solicitar recurso aonde? Então, eles buscam crédito, então, eles movimentam o mercado financeiro, porque a gente não pode esquecer que o banco também faz parte da economia, o banco também consome, o banco também demanda. Vão aumentar as ações de divulgação, então, a gente tem um trabalho na área de marketing, que é desenvolvido, a parte de publicidade. Também aumenta o estoque, então estimula a produção industrial. Se eu vou vender, se eu tenho alguém para consumir, eu preciso ter uma indústria lá atrás para produzir. E ali, 10% são os contratos temporários de trabalho. Então, ainda que temporários, existe uma melhora, né, no índice de desemprego, existe sempre a oportunidade daqueles profissionais que foram contratados, que eles sejam reaproveitados após o período natalino, e sempre existe um otimismo em relação ao começo do ano seguinte. Então, realmente, é um período que é importante para a economia, de um modo geral. Opa, para cá. Aí tem o lado, né, adverso. Quando a gente consome, ótimo, nós estamos atendendo uma necessidade real. E quando é consumismo? É onde, logo após o Natal, a gente tem os períodos mais altos de inadimplência, e é onde, lá naquele gráfico, a gente tem um pico para baixo da atividade, no caso ali, como a gente mostrava, do comércio. Por quê? Hoje em dia, a inadimplência, que a gente considera dívida vencida com mais de 90 dias, a inadimplência hoje atinge 60 milhões de brasileiros, e afeta 3% do crédito. Para vocês terem uma ideia, um comparativo, numa empresa, como a gente costuma medir o índice de inadimplência de uma empresa, 0,5% já é considerado alto. É preocupante. 1% já está atingindo ali a bandeira vermelha. E no país como um todo, 3%. Então, a gente tem um índice altíssimo de endividamento. É claro que aqui, esses dados são do Banco Central, a gente fala do endividamento com instituições financeiras, cartão de crédito, mas quando o cliente deixa de pagar a sua conta, aquele empresário vai precisar recorrer às instituições financeiras para poder, né, suprir aquela necessidade de caixa. Então, isso daí, de uma forma, está refletido aqui dentro. E aqui a gente tem, em termos absolutos, são 96,6 bilhões de inadimplência no país, registrado agora em 2018. Isso representa o equivalente à população da Itália, endividada dentro do Brasil. Então, isso é um índice preocupante. E é caro. Né? Atinge, na verdade, 52% dos brasileiros
tem o nome com restrição de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito. Então, isso é mais do que a metade da população economicamente ativa. Então, é um dado muito sério. Tá? E aqui a gente tem uma perspectiva do economista-chefe da Serasa, que ele diz que a inadimplência cresce com o desemprego. É verdade. E quando o país entrou em crise em 2014, eram 51,8 bilhões de CPFs negativados. E de lá para cá, de 2014 para 2018, mais 10 milhões entraram. Então, é um índice que é preocupante. Então, realmente, a gente tem um lado muito positivo desses períodos festivos, como o Natal, para a economia, mas existe um lado adverso muito forte que vem com o que a gente chama de consumismo. Então, é a vontade de agradar, é a vontade de ser igual, é a vontade de participar, que acaba ficando acima da racionalidade da pessoa. Tá? Então, acabou meu tempo. Não? Então, na verdade, assim, é uma data importante, extremamente para a economia brasileira, mas a gente tem que considerar muito bem o que fazer. Né? A gente não pode deixar a nossa emoção ficar à frente de tudo sempre. O consumo tem que ser consciente, o consumismo tem que ser evitado, porque toda ação tem uma reação, então ela volta. Né? Então, a gente verifica, são dados históricos, são dados de fontes confiáveis, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Aqui eu coloquei um pouquinho só as referências dos dados que eu usei aqui da pesquisa, que são a IBGE, a pesquisa da PNAD, dados do Banco Central. Então, se vocês precisarem, quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente tem esses sites para a gente consultar. E aqui eu estou deixando também os meus dados para contato. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem conversar um pouquinho sobre os temas, por favor, fiquem à vontade, por e-mail ou por WhatsApp. Enfim, a gente pode falar um pouco sobre o tema. Ok? Obrigada. Bateu recorde aqui, gente. 13 minutos, olha que legal. Né? É economista, né? É para deixar mais tempo para o debate. Ah, legal, muito bom. Creio que vai ter muitas perguntas. Muito bom, parabéns e obrigado. Agora eu vou chamar para a segunda fase da palestra o Oswaldo, bacharel em Teologia e Psicologia, com especialização em psicossomática. Uau! Ai, ai. Nossa geração precisa de você. Oswaldinho é um amigo, parceiro, conheço ele, uma ótima pessoa, corintiano. Você tem a palavra, que Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Natal. Natal é um fenômeno. Eu acho que a gente está aqui hoje à noite pensando nessa relação, porque o Natal ele extrapola muito da nossa própria percepção teológica. Para a gente ela tem uma história de cruz. Só que o Natal, até em países assumidamente não cristãos, ele é até certo ponto comemorado. Ele é até certo ponto reconhecido. Se você me pergunta dentro da nossa temática a respeito do Natal e consumismo, o que eu vejo, antes de tudo, olha o que eu vou dizer. O Natal, ele é um forte elemento para o estabelecimento compulsivo de consumo. Psicologicamente, é como se o Natal fosse um grande ponto de partida para que no ano próximo, o ano que se aproxima, no caso 2019,
esteja dentro de você estabelecido a compulsão de consumo. Por que eu digo isso? Nós encontramos no Natal algumas pseudo-justificativas para que se consuma. Deixa eu te dar um exemplo. Nós sabemos teologicamente que Jesus ganhou um presente, ganhou 3 presentes no seu nascimento. Isso para o pessoal da área de marketing não ficou perdido. Então, a gente, por causa do chamado inconsciente coletivo, a gente entende que presente no Natal é bom. Presente no Natal faz bem. Presente é símbolo de gratidão. E depois, no desenvolver da história, os presentes ganharam a ideia, o arquétipo de recompensa. Porque se você não ganhar o presente que você esperava, depois de ter feito esforço o ano inteiro, o que acaba acontecendo? Você se dá o direito de adquirir aquilo. Então isso não é uma história nova, ela vem principalmente depois dos anos 50. A gente sabe que existe, quando eu digo o estabelecimento de compulsão, porque compulsão é o desejo incontrolado, mas que nasce de uma repetição excessiva. Então, psicologicamente, não tem como eu e você não sermos bombardeados com caixas bonitas, coloridas, com uma fita, e aquele quesinho do o que vai ter dentro. Então não é o consumo pelo consumo em si. Existe todo um arquétipo de sentimentos, de ideias, muitas delas, como eu disse, né, pseudo-justificadas, mas que quando você vai ver e abre o pacote, como a Andréia disse, vai ficar mais caro do que parecia aquela fita bendita no pacote. A gente precisa entender uma coisa, eu vou ser um pouquinho mais freudiano nesse princípio de conversa, porque nós precisamos, em algum momento da história, materializar o nosso afeto. É aqui que começa a brincadeira. Freud disse uma coisa que eu tenho que tomar tempo para explicar. Cocô, dinheiro e presente têm o mesmo significado. A criança, quando ela aprendeu a fazer totô fora da fralda, e foi uma luta para tirar ela da fralda, quando a gente deixou ela no vaso, à vontade, que ela teve a sua primeira produção própria, sem a ajuda do papai, sem a ajuda da mamãe, ela chamou a família inteira para ver o que ela fez. Se a família soube reconhecer o esforço da criança de ter saído da fralda, a gente diz, muito bem, valeu a pena, como foi bom. Se deixasse essa criança por conta dela, ela pegava aquilo e dizia, tô! Mas a gente já socializou a criança a ponto de inibi-la. Mas quando essa criança entende que presente agrada ao outro, ela anda na rua, pega uma flor e dá para a mamãe. O que a mamãe faz quando recebe aquilo? Ah, que graça, que maravilha! O que a gente está incutindo na cabeça? Presentear é bom. Inconscientemente, a gente vai usando um material como símbolo interno daquilo que está afetivamente dentro da gente. Então, sabedores de toda essa relação, sabedores, como eu disse, né, de até mesmo pausas que alguns cessar-fogos que alguns países fizeram em meio à guerra, porque é Natal. Uma das mais bonitas canções de Natal vem numa época escrita por John Lennon, que não acreditava em Cristo. Então ela ficou uma época de fraternidade, de paz, de humanidade. E aí você tem a simbologia do presente, que precisa ser consumido, como a Andréia bem disse, para intermediar as relações. Muitas coisas são compensadas. A empresa judia do funcionário o ano inteiro, mas dá um pequeno bônus no fim do ano. Dá a festa da firma. Aquela festa da firma para compensar. Né? E a gente vai
no sentido de bem-estar, porque cada situação de consumo, de alimentação, traz a liberação de dopamina, de endorfina, de serotonina, ou seja, aquela percepção neurológica de bem-estar. Tudo isso no mesmo pacote. E aí, deixa eu ver agora, põe para mim por gentileza. E aí eu coloquei um ciclo, Leonel, faz favor para mim aquele gráfico. Aí eu queria falar um pouco com vocês desta dinâmica do comprador compulsivo. Sem querer, você entra nesse ato quase que incontrolável, irracional e repetitivo. Essa semana me mandaram, né, no WhatsApp, uma imagem eu devia ter colocado. A pessoa saiu para comprar uma coisa, voltou com 4 sacolas e não comprou o que precisava. Já viveu isso no supermercado? Porque é compulsivo. Você não usa filtro mental ou racional. É extremamente emocional. Por que que as questões de bala, de doce estão na altura do que as nossas crianças veem? É estimulante. Segundo April Benson, uma psicóloga americana que trabalha nessa área de compulsão por compras há anos, ela faz aqui o ciclo. E esse ciclo começa com o estopim, que é um fator desencadeador. Dependendo da sensibilidade da pessoa ou a sua percepção mais estimulada, aquilo causa um descontrole. Por isso que tem gente que recebe o 13º e fala assim em janeiro: eu não sei onde foi. Você não quer lembrar. Você tinha um salário a mais e como ele evaporou. Por quê? Porque o desencadeador leva exatamente a você não pensar, ao descontrole, a deixar o emocional. Vou falar disso com mais calma. Depois disso que vem a ressaca, aquele mal-estar, aquela blusinha que você olha e fala: por que que eu peguei dessa cor? 3 iguais. Só variei a cor, eu gostei demais. Né? Essa ressaca. A ressaca é a atitude negativa. Porém, ela pode vir retroalimentada da fissura. A vontade de compensar aquilo que fez com uma nova atitude, mas uma atitude dentro do mecanismo. É quase igual aquele apostador nos cassinos de Los Angeles. Ele aposta um tanto, ele perde, e aí o que ele faz? Ele aposta mais com a desculpa de recuperar. Eu quero trabalhar um pouco com vocês, e aqui eu quero pensar nesse ciclo. Papai do Céu permitiu que em 2009 eu tivesse num congresso de liderança nos Estados Unidos, que foi aquele momento da grande crise econômica americana. E foi muito interessante porque o presidente era um crioulo, né? E aí tentaram colocar a culpa no negão, que era o Obama. Porque o Obama foi à frente e ele disse: gente, vocês precisam consumir para a economia girar. Só que eu ouvia das pessoas mais velhas: esse presidente está louco. Por quê? Porque eles vêm da ideia de economia girar quando eu guardo, quando eu protejo o bem. E não quando eu faço o bem gastar. Então eu lembro que eu ouvi debates acalorados em família, como o Pércio bem disse, né? O pessoal mais jovem querendo consumir para fazer com a desculpa de girar a economia, e os mais velhos querendo colocar debaixo do colchão. Essa luta no Natal a gente não tem. Deu para entender? Porque a gente acha uma pseudo-justificativa. Como é que eu vou chegar na casa da minha madrinha, da minha cunhada, sem levar? Eu tenho 10 minutos ainda? Beleza. Deixa eu falar um pouquinho dessa questão do gráfico, de como ele funciona. Qualquer tipo de estimulação sensorial, sensitiva ou emocional pode desencadear o descontrole.
A gota d'água para que haja esse estupim de consumo varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras são mais susceptíveis. E a gota transborda o copo por algo que você vê, que você pensa, que você ouve, que você sente ou que você se lembra. Tem um camarada na TV que fica lá repetindo: compre, compre, compre. Uma hora aquilo entra na tua cabeça. Uma hora aquilo entra na tua cabeça. Ah, você é do tipo de homem que não tem paciência de ir para o shopping. Mas quando passa aquele carro com aquela roda do que, Pérsico? De liga leve. Talvez a sua estimulação seja diferente, mas ela existe. Os estopins estão, então, associados às circunstâncias do momento, seja uma promoção, uma festa, uma comemoração, seja um tipo de publicidade que fala com você, em internet, em catálogo, na internet. Delicado, gente. Qual é uma das épocas em que um indivíduo gasta mais? Na época de férias. Ou quando ele está trabalhando e no seu período de descanso, seja no horário de almoço. Por quê? Porque ele quer se dar o direito de relaxar, de se sentir bem. Você quer ver em psicologia que se sabe sobre isso? É que a gente compra muito mais em tempos fechados, em dias cinzentos, do que em dias de sol. Há relatos de pessoas que estão, por exemplo, no calçadão, vem a chuva, entra para a loja para se defender da chuva, para se esconder, vou dar uma olhadinha e sai com um pacote. Porque você baixou a guarda. Porque você está o quê? Relaxado. Muitos, como eu já disse, desses estupins estão ligados a alívio, prazer. Como eu disse, essa relação freudiana, inconsciente, de se sentir aprovado muitas vezes, de agradar ao outro. Existe também uma motivação, até mesmo porque somos latinos, no sentimento de culpa. Como é que eu não vou dar? Existe o medo relacionado ao consumismo. E se eu não encontrar mais? Aí, eu uso o mesmo perfume há 2 décadas, porque o Boticário, quando lançou o perfume, usava o seguinte rótulo: edição limitada. Eu comprei, eu gostei, e 10 anos depois eu ainda estou comprando a bendita edição limitada. Quantos panetones não foram lançados esse ano como edição limitada? Faz 3 anos que eles estão aí no mercado. Por quê? Porque você se sente culpado. Alguma coisa mexe com o quê? Com a sua insegurança, com a sua superficialidade. E porque isso consegue desorganizar você, emocionalmente, você vai até mesmo sofrer o descontrole. Gente, essa coisa do descontrole é tão sério que se sabe hoje em dia que quando uma pessoa, principalmente quem sofre com diabetes, em estado hipoglicêmico, essa pessoa passa por uma ansiedade, por uma irritabilidade que abaixa até a racionalização que ela deveria, ou a racionalidade que ela deveria ter para evitar o consumo. Então você tem que olhar até mesmo a questão física que poderia te ligar e te deixar sensível ao consumo. Aí você, sensibilizado por algo que conseguiu te desestabilizar, a tendência é você passar pelo descontrole, é o famoso meter o pé na jaca. Você tem uma cascata de eventos e de sentimentos que começam a mexer nesse ciclo do consumo por compras. É um verdadeiro turbilhão de esforço e recompensa, satisfação rápida, mas é tão rápida que de repente você já está sentindo o mal-estar e a angústia. Por isso que a gente já coloca a ressaca bem pertinho. O descontrole não leva em consideração a economia, não leva em consideração, tem uma frase que se diz para quem compra fora do país, quem converte, não se diverte. Quem tenta ficar fazendo o valor do real, do euro, do dólar,
E aí, quando vai fazer, quando chega a bendita fatura, então hoje as nossas compras online são um desafio à sua segurança emocional. Porque você faz uma pesquisa e o seu computador depois fica jogando aquilo. E você normalmente não faz a conversão do valor em real. A gente nem lembra, tá 3 o dólar, 2 e pouco, 3, já está quase 4. Só que vezes 20, vezes 25 dólares, vezes 20. Ai, mas está tão barato, vou pegar mais um. E pelo preço do frete. Então, o descontrole é por causa dessa rapidez e não racionalização. Resultado, vem a ressaca. A ressaca é esse sentimento com as suas consequências. É uma sensação desagradável de pós o momento divertido. E o que a ressaca produz? Aqui eu quero chamar a sua atenção. Culpa, vergonha e frustração. E aí é que custa caro. As famílias acabam se endividando juntas e o preço alto da falta de bem-estar e de harmonia, porque eu quero pensar com vocês, o ambiente onde essa ressaca vai acontecer é no casamento, é na família, o arrependimento, a consciência do exagero, é entre amigos. A gente nunca vai dizer, pô, eu fui na sua casa, quanto eu gastei? Você não vai verbalizar. A sua educação, a sua civilidade, seus princípios emocionais não te permitem racionalizar a tal ponto. Mas lá dentro de você, começa a ter um pouco de amargura. Começa a ter um pouco de insatisfação. Estar junto novamente naquela casa traz a memória dessa ressaca aqui. A ressaca evolui depois, muitas vezes, para a fissura crescente, gerando um novo descontrole. Quando não, por isso que eu deixei fora, pode passar para mim, pastor, por gentileza, por isso que eu deixei fora do ciclo, a síndrome de abstinência. Porque quando você chega nessa fissura, ou você, pode passar mais um, ou você consome mais para compensar a sua síndrome, se não tiver, não tem problema. Agora, essa ressaca, conte comigo, ela atinge 6 áreas. Olha lá, a fissura, mais um, só mais um, isso. Ou você, pela fissura, volta a consumir para compensar o mal-estar, ou você entra numa crise de abstinência. Porque a ressaca, ela mexe em 6 coisas. Primeira, no seu bolso. Desde o cartão de crédito ao cheque especial. Na falta do dinheiro que você vai sentir. Nas cartas e telefonemas dos credores. Ela mexe na sua mente, porque ela traz irritabilidade, nervosismo, um senso de desvalorização pessoal muito grande. Como eu disse, a ressaca vai mexer nas relações interpessoais. Não é incomum casais onde um mente para o outro a respeito de como andam as finanças, dados os exageros e os descontroles de final de ano. No trabalho, muitas vezes a pessoa falha no trabalho porque ela começa naquele ritmo excessivo de hora extra para tentar compensar o que gastou e acaba se prejudicando. Isso gera problemas de saúde, como insônia, mal-estar súbito, aceleração cardíaca. Espiritualmente, a pessoa perde até mesmo seu propósito de vida, seu sentido, seu senso de pertencimento, porque ela se sente aquém dada a sua falha. Se ela entra na síndrome de abstinência, os sintomas também não são fracos. Eles passam por ansiedade, depressão, mal-estar e muitas outras reações clínicas. E aí o Natal, que era para ser uma época boa, vira um sentimento estranho. Não são E aí qual é a tendência? Repetir gastos no próximo ano para compensar aquilo. Esse ano vai ser diferente. Só que se não houver controle, juízo, disciplina, avaliação, os mesmos erros são cometidos por causa dessa fissura ou da síndrome de abstinência.
no tempo. Valeu, obrigado. Uau, gente, que legal, né? Muito legal mesmo. Uma vez eu comprei no Wish. Aí quando chegou eu falei, vixe. Comprei um aumento de celular que tinha lá, gente. Na hora que chegou era um plástico com uma lente de plástico. Não aumentava nada. Na figura parecia tela CD. E um relógio não chegou até hoje. Mas beleza. Profundo. Agora vamos estar chamando a pastora Denilson, teólogo, bacharel em História. Uma honra também ouvir ele. Você tem a palavra. Que Deus abençoe. Bom, irmãos, a minha participação será do ponto de vista teológico, histórico, Natal. Então eu vou falar rapidamente sobre alguns aspectos históricos do Natal para a gente compreender. Ok. Aqui eu começo, vou para frente, já está lá. Pois bem, então o Natal nem sempre foi Natal, mas essa comemoração existiu há tempos imemoriais na civilização e era uma celebração a uma divindade persa chamada Mitra, que ela seria responsável pela devolução do sol, ou a garantia de que o sol voltaria. Era uma festa celebrada no solstício de inverno, ou seja, no auge do inverno, quando os dias estavam mais curtos e as noites mais longas, e então essa festividade era uma marcação de esperança de que o sol voltaria, de que apesar daquele momento ser um momento de escuridão e frio, o sol iria voltar e iria trazer calor novamente. Então, a simbologia da festa é muito interessante, mesmo antes de considerada como Natal. E ela passa a migra para a Europa a partir do século IV a.C., provavelmente através das campanhas de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo conhecido da época e foi entrelaçando culturas, né? E entre elas, provavelmente, essa celebração a divindade Mitra. E em Roma, esse festival começou a acontecer uns 100 anos antes de Jesus Cristo. Era um festival com muita comida, com muita bebida, e provavelmente revolucionava a convivência das pessoas nesses dias. Mas aí, quando o cristianismo se torna religião oficial, no século IV, a igreja ela cresceu para uma cristianização da maioria das festas da época, as festas chamadas pagãs. E um historiador... para cá. Então, em 221 depois de Cristo, esse historiador aí, Sextus Július Africanus, teria descoberto que a data do nascimento de Jesus seria nessa época. É claro que é difícil associar isso porque, pelo relato de Lucas, os pastores estavam ao ar livre na noite de Natal e provavelmente seria algo improvável, considerando que Jesus tivesse nascido no inverno, ou nesse período que na região é um período frio. De qualquer modo, foi importante para a igreja associar essa festividade ao Natal, porque assim como a deusa Mitra seria a garantia da volta do sol, assim também Jesus era a luz do mundo, e nada mais adequado e próprio para ganhar mais pessoas que se agregassem à fé
e era até uma estratégia de evangelização, de missões, né? Ver nessa data e nessa festividade uma homenagem a Jesus. Por quê? O cristianismo até então não celebrava o nascimento de Jesus como uma data marcante. A data marcante era a morte na cruz e a ressurreição. Durante muito tempo a igreja primitiva, as ênfases básicas da pregação era o senhorio de Jesus, a morte na cruz e a ressurreição. Eram os pontos chaves. O nascimento ele surge bem depois, com essa ênfase da igreja ao nascimento, em função dessa celebração que ela era bastante exagerada, e a igreja então cooptou, vamos dizer assim, essa celebração para a celebração da igreja. Ou seja, o Natal, ele nasce como, antes de ser Natal, ele era uma festa pagã, ok? E essas comemorações então se subvertiam a ordem da sociedade, e aquilo afrontava alguns costumes cristãos, ok? Esse seria um aspecto histórico. E aí em 350 o Papa Júlio introduz e institui a data do Natal, que é depois confirmada, né, pelo Papa Libério em 354, quando começa as celebrações de Natal mesmo pela igreja, entra no calendário litúrgico da igreja como uma festa cristã. Do ponto de vista teológico, eu queria fazer algumas considerações sobre o Natal na perspectiva cristã. E talvez alguém possa dizer assim, mas Natal não é sempre uma perspectiva cristã? Não, porque o Natal é celebrado por cristãos e não cristãos. O pastor Oswaldo acabou de dar um exemplo aqui de que uma das festas, uma das músicas mais cantadas no Natal tem a autoria de John Lennon, que não era cristão de confissão, né? Então, no Natal as pessoas celebram independentemente de crerem em Jesus ou não. Então, há um Natal que é celebrado a revelia do que seria o Natal cristão. É a celebração, é a confraternização, é a festa, é a comida. E tanto que a gente pode ver nas propagandas, raramente se fala em Jesus nas propagandas. Fala-se do Papai Noel, que é um símbolo que foi adotado também por tradição de provavelmente um bispo. A lenda fala muitas coisas. Um bispo chamado Nicolau, que era muito generoso. Em outras vertentes, era um mercador muito rico, que costumava dar presente às pessoas, e principalmente às pessoas mais pobres. E daí nasceu a figura do Papai Noel, esse velhinho simpático que presenteia as pessoas na noite de Natal. Mas eu queria pensar especificamente na perspectiva cristã do Natal. Bom, o Natal em si, ele é um chamado à busca do conhecimento de Deus. O Natal é um chamado à conversão, não é? A uma revisão de vida, o reconhecimento de um Deus generoso e gracioso. Esse é o ponto de vista teológico. Então, uma primeira perspectiva é que é esse chamado. E o Natal está centrado desde o início, e até antes das celebrações serem associadas ao Natal, à pessoa. Eram pessoas que celebravam a esperança. E daí, o Natal está centrado na pessoa de Deus que se encarna, que se torna homem, que se torna gente e vem viver com os homens. Essa é a primeira abordagem e o primeiro ponto que eu queria enfatizar na perspectiva cristã. O segundo é que o Natal é uma proposta de uma nova agenda para a existência, e que seria orientada para perceber e se importar com aquelas coisas que ordinariamente as pessoas não se importam. O nascimento de Jesus se dá num lugar insignificante da terra, e nessa terra insignificante que era Israel, ele nasce numa estrebaria, como se fosse uma espécie de periferia onde ninguém quer ir.
Então Deus permite que o seu filho nasça na periferia do mundo, num caminho onde ninguém quer ir, e ele nasce sob rejeição. Talvez, se Deus quisesse impressionar muito o mundo, Jesus teria nascido em Roma, ou em Atenas, provavelmente em Roma, porque Roma era a capital do império, e brigava-se na época por cidadania romana. Havia mercadores e gente rica que não era romana, que pagava fortunas pela cidadania romana. Mas Deus prefere que o seu filho venha se encarnar na periferia do mundo. E com isso Deus está tirando, o próprio livro do Evangelho diz que o mundo que vivia em trevas viu uma grande luz. Esse mundo de trevas ele está se referindo exatamente à Galileia, viu uma grande luz. E isso sinaliza para nós cristãos hoje que Deus nos chama a que a gente se importe com aquelas realidades humanas que ninguém quer se importar, que todo mundo ignora ou que coloca em segundo plano, e adotar uma perspectiva de vida mais comunitária e menos individualista. Em terceiro lugar, considerar as pessoas pelo viés da dignidade humana, não pelo viés da sua posição na escala social ou pela sua possibilidade de consumo. A sociedade hoje reconhece as pessoas a partir da sua possibilidade de consumir. Se você entrar numa loja, em algumas lojas, no Ribeirão Shopping, e você não estiver devidamente paramentado, correspondendo àquele ambiente, você não é reconhecido como um possível consumidor e, portanto, o vendedor nem se dá o trabalho de se dirigir a você. Experimente isso. Entre numa daquelas lojas chiques lá, que vende relógio Rolex ou alguma coisa assim do meu jeito que eu estou, para ver se você vai ser sequer atendido. Por quê? Porque as pessoas são vistas a partir do seu ponto na escala social e a partir do seu estereótipos que cause impressão de que você pode consumir. E aí eu conto uma historinha rápida. Certa vez eu trabalhando atualmente como corretor de imóveis, e eu estava no stand do Alphaville, e chegou lá um cara com um Paraty desse modelo antigo, bola, né, chamado, um monte de tralha em cima, um senhorzinho muito simples, uma senhora, e aí perguntou alguma coisa. A maioria dos corretores, ninguém se moveu para fazer nada, porque imaginou assim, deve ser o piscineiro de alguém aí e tal. Aí conversando e tal, o cara saiu, roupa simples, e aí alguém disse, mas o que o senhor queria? Ele disse, não, é que eu tenho uma casa em Campinas, que está avaliada em 3 milhões, e eu queria ver mais ou menos o preço das casas aqui. Aí todo mundo ficou assim. Por quê? Porque o estereótipo dele, o jeito dele, o carro dele, não dizia que ele teria uma casa de 3 milhões em condomínio fechado em Campinas. E nem lugar nenhum. Né? E é assim que Jesus entrou na terra, né? Jesus entrou assim, como um desprovido completo de qualquer recurso, de qualquer possibilidade. Então, o Natal nos chama a considerar as pessoas pelo viés da dignidade, do valor que ela tem como gente. O Natal nos chama a gente olhar para as pessoas como pessoas, porque a Bíblia diz que o preço de uma pessoa não tem preço, é impagável. Ninguém pode pagar uma vida. E às vezes a gente vive na sociedade e vê tanta banalização, inclusive no Natal, ou aqueles surtos de generosidade que surgem um monte de bazares, um monte de gente que vai fazer doação nesse período, que é um surto porque ele não tem duração ao longo do ano. Eu fui presidente de uma ONG aqui em Ribeirão, e no período de Natal nós tivemos um Natal que tivemos que fazer uma agenda
extremamente rígida para atender todas as demandas de gente que queria doar coisas para as crianças. Foi uma coisa exagerada. Houve conflito entre duas entidades que queriam ir num determinado dia para fazer doação e não deu. Uma queria fazer de manhã, outra à tarde. Não dá, não é possível isso no final de semana. Nossos funcionários não trabalham no sábado, a gente não tem como pagar isso. Ou seja, porém, ao longo do ano, essa generosidade não se materializava, não acontecia. Ou seja, uma época também em que se valoriza e se dá visibilidade à minha caridade, o que é extremamente farisaico e que denuncia esse desejo de compensação também. As pessoas tentam compensar todo até esse seu consumo. Comprou uma coisa de luxo, não, então eu vou dar minhas roupas aqui, eu vou comprar um presentinho para doar na creche do vovô, na casa do vovô, etc, etc. Então, o Natal nos chama a considerar as pessoas para além desses sinais externos que elas têm. Elas são pessoas amadas por Deus, por quem Jesus nasceu e morreu e ressuscitou. E na perspectiva cristã, esse é o Natal. E, em quarto lugar, o Natal é um chamado à transcendência, ao reconhecimento de que tudo vai passar, de que a vida está para além da matéria, e que as coisas que realmente subsistem estão na eternidade, e que há uma instância de justiça que vai se estabelecer algum dia, de maneira absoluta, na eternidade. Ou seja, o Natal nos chama a pensar que a vida aqui a história vai ter um fim, e que em algum momento todos nós vamos desaparecer, e o que temos, ou que acumulamos, ou que guardamos, vai ficar para quê? Jesus chega a questionar o seguinte: que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua vida? Literalmente a sua vida, a sua existência. E aí, nesse sentido, o chamado que o Natal nos faz essa reflexão é que essa manifestação de consumo, de gastos, de presentes, de festas, elas também denunciam um vazio existencial que tenta se suprir a partir de demandas materiais, com presentes para si mesmo ou para outrem, com gestos de caridade que eu não fiz o ano todo, mas eu sinto que eu preciso fazer algo, e então eu faço no Natal, porque o Natal é a época propícia para isso. Então, do ponto de vista teológico, histórico, era essa a minha análise, a minha abordagem para essa reflexão. Parabéns, foi bem no tempo também. Vamos agora para as perguntas. Como que vai funcionar as perguntas? Você levanta sua mão, eu vou até você falar no microfone, porque está sendo transmitido pela internet. Então, você escolhe um dos palestrantes e você faz a sua pergunta, e os palestrantes também podem acrescentar aí na resposta, tá ok? Então, por favor, os palestrantes podem vir aqui à frente. Vamos começar? Alguém tem alguma pergunta já, de início? É sempre o primeiro, depois deslancha. Ali, depois eu venho aqui. Falei?
Eu queria dirigir uma pergunta à minha xará Andréia. Eu sou bancária, então eu lido bastante com isso que você falou aí dos 3% de inadimplência, né? Eu sou aquela que liga para lembrar que você não pagou a fatura do cartão, né? E a gente vê assim que o brasileiro não tem muito o costume de fazer um planejamento financeiro, de guardar dinheiro, né? De se preparar já para as contas de janeiro, que vem IPTU, IPVA, matrícula de escola, material escolar, né? E aí se endivida e aí já começa o ano, né, todo bagunçado já. Então eu queria assim ouvir um pouquinho sobre isso, sobre um planejamento, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar essa situação. Você não tem planejamento dos seus gastos, não há salário que dê conta de você no final do mês, né? Então, isso daí é um aspecto muito importante. Mas, realmente, eu acho que tem que começar, talvez, hoje em dia, porque a gente não pode esperar que o governo lance alguma coisa que nos ajude a ter planejamento financeiro. Mas a gente pode fazer dentro de casa, né? E são pequenas atitudes, são pequenas ações que a gente vai conseguir realmente aprender a lidar com tudo isso. Ok? Legal. Aqui outra pergunta. Boa noite a todos. Eu acredito que nessa época de Natal fica bastante aflorado o grande desafio que é lançado para todos nós cristãos. É o eterno desafio entre o verdadeiro Deus e o Deus que a Bíblia fala que pode fazer frente. Nós sabemos que não é páreo para o nosso Deus, mas que pode fazer frente, que é o Deus Mamon. Então está lançado o desafio para que a gente venha colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Aprendi a estar contente, a viver contente, para que esse consumismo desenfreado, ou seja, que nós não venhamos dar vazão a essa tendência natural
do homem natural nosso, que precisa morrer um pouquinho a cada dia, né, não vir a prevalecer. Então, na verdade, é um comentário que eu gostaria, acho que está mais dentro da questão que foi levantada pelo pastor Bemils, que eu gostaria que ele comentasse. Eu acho que é o grande desafio, né, para que a gente possa deixar bem claro, principalmente nessa época, quem é o verdadeiro Deus nosso, né? Ou se é Mamon, ou se é Deus, ou se é Baal, ou se é o Senhor. Na verdade, talvez o grande desafio de praticar ou celebrar o Natal de uma maneira mais consciente seria dos cristãos, isso não tem dúvidas. Porém, o que a gente vê é que um país que se diz cristão é talvez o maior promotor de consumo do mundo, né? Que são os Estados Unidos, de todas as formas que eu não diria que é um país mais cristão, mas que relativizou já a fé cristã há muito tempo, inclusive dentro das igrejas. Então, eu penso que isso cabe hoje a percepção do Natal como uma celebração fundamentada no relacionamento. E que as grandes experiências que transformam as pessoas não são com coisas, mas com pessoas. Então, talvez, como igreja e como cristão, nós pudéssemos promover um Natal em que os presentes não fossem coisas, mas fossem experiências. Presentear alguém com uma visita, presentear alguém com uma acolhida em casa, presentear alguém com um passeio junto para ver o pôr do sol em algum lugar, visitar alguém solitário, etc. Eu acho que isso contribuiria bastante para a gente relativizar a ideia de que o Natal tem que ter presente material. Não sei se contemplei, mas enfim. Legal. Pastor Samuel, agora tem uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta ao nosso freudiano. Quando você apresentou o gráfico, eu identifiquei ali a pessoa do morador de rua, que trabalha com ele. Teoricamente, ele não é um consumidor, né? Teoricamente, ele não é um comprador, mas ele passa por aquele gráfico. A minha pergunta é o seguinte: a rua, a droga, a bebida, alguns vícios são muito negativos diante da sociedade. Comprar não é. Então, não haveria, por exemplo, aqui entre nós agora, alguns viciados e que não acham que são viciados e mesmo carregando a culpa que você mencionou, essa pessoa não precisaria pelo menos entender que precisa se tratar de alguma forma? Ótimo, ótimo, Samuel, ótimo, ótimo, ótimo. Eu gosto de fazer um teste, indo na linha do que o pastor Denilson falou. Você sair de casa um dia sem levar o cartão de crédito. Levar talvez R$20 para uma necessidade. E sem cartão de crédito. E sair. E comer com alguém. E conversar com alguém. Se você não consegue fazer isso, existe uma coisa que hoje se estuda, até depois que eu falei, o Pércio falou da compra online. Hoje em dia se sabe que as mesmas vias neurológicas que alguém que usa cocaína é estimulado, a gente sofre, é o mesmo caminho que se percorre a estimulação de informática. Já temos casos de crianças de 2, 3 anos viciadas em informática de alguma maneira, pelo celular, um iPad, alguma coisa assim. E o consumo está entrando por aí. Então, por isso que eu brinquei até, né, com o exemplo do Pércio. A gente vai ficar cada dia mais refém, como o irmão disse, na luta com o Mamon, na compra de comida online, na compra de roupa online. É uma tendência de mercado. Ninguém vai mais à rua pedir um táxi. É de outro mundo. Vai sumir em 3 a 4 anos.
Então, essa dependência, ela tende a aumentar na gente, ou seja, é a mesma compulsão de ter. Eu gosto de um texto, eu vou ler aqui, que é interessantíssimo, de Ageu. Ageu capítulo 1, verso 5, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos, eles não tinham informática, mas eles tinham um caminho de consumo ali. Por quê? Pela perda das prioridades de vida. Vejam onde os seus caminhos levaram. Verso 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para pô-lo numa bolsa furada. Ageu capítulo 1. Você vai ver o contexto, é uma perda de prioridades absurda. As coisas precisavam acontecer no templo, no centro da adoração, e eles estavam correndo, o termo que se diz lá em Ageu é correndo atrás das suas próprias coisas. A gente não fugiu dessa luta, só que ela tem se tornado uma prisão domiciliar. Existe um dinheiro de plástico que ele é muito mais rápido no gasto, você não vê. Por isso que quando eu falo, sai de casa sem, né, eu tenho uma filha de 12 anos, às vezes a gente vai comer no shopping. Tem um restaurante lá que a minha esposa gosta, tá, um preço justo, vamos lá. Na hora de sair de lá, para ir para o carro, minha filha de 12 anos vira e fala, mas nós vamos embora? Eu falo, eu já comi aqui, o que eu vou ficar fazendo neste templo? Né? E ela tem 12 anos. É um lugar de consumo. Então, cabe aqui uma palavra de arrependimento pela perda das prioridades. Se Ageu já dizia, sem tecnologia, que a gente come, que a gente bebe muito, eu não sei se a Andréia pode dizer, mas eu já li em algum lugar que nós vamos ser a geração que mais vai ter recurso para passar para os seus filhos, mesmo gastando. Nossos meninos já consomem muito cedo seu próprio celular, sua própria estilo de roupa, já tem todo um consumismo internalizado, um materialismo. E com quem que eles aprenderam? Com quem que eles aprenderam? Né? Meu pai falava para mim, papai não tem dinheiro. Eu tinha que entender que tem dinheiro. Um dia eu falei isso para minha filha, papai não tem dinheiro. Passa o cartão. Então a mentalidade é outra. E ela só precisa se arrepender. Só queria fazer um adendo, porque na verdade quando eu falei de economia, o consumo é muito importante, né? Então a equação básica de renda numa economia, ela é a soma do consumo, da família, das empresas, do governo, mais investimento e mais juros. Então, o que a economia americana, quando o senhor estava falando ali, o pai brigando, né, com o filho quer consumir, aumenta a renda da economia? Aumenta. O pai queria o quê? Investir. Também aumenta a renda da economia. Só que o que aparece aos olhos vistos é só o consumo. E hoje a pessoa bem vestida, com um bom carro, com um bom emprego, ela é tida como mais bem-sucedida. E não é verdade, né? Então, na verdade, você consome para você adquirir um status, para você ser aceito de uma maneira muito errônea, né? Então, assim, por que o Obama incentivava o consumo? Porque o que aconteceu com a bolha americana? As pessoas financiavam imóveis, então eu comprei uma casa de 400 mil. Quando eu já tinha pago 100, eu poderia refinanciar esses 100 mil que eu já paguei, então eu voltava a ter 400 de crédito. Então, para a economia estava ótimo, mas teve o quê? Acabaram, os bancos quebraram, porque eles não davam conta disso daí. A economia americana é uma economia que está sempre em guerra. A indústria bélica é uma das que mais gera riqueza. Então, durante a Guerra do Golfo, a economia, em 91, a economia americana estava vindo num período recessivo. Aí o Bush resolveu atacar o Irã, Iraque, não me lembro,
Mas o que aconteceu? A economia começa a aquecer. Então, na verdade, tem vários motores aí da economia que eles têm um lado completamente perverso, né? Eu tenho. Desculpa. Eu tenho duas perguntas, mas é um para cada um. Um é para a Andréia e o outro é para o Adenilson. Então, eu vou fazer primeiro para a Andréia e depois para a Adenilson, tá? Eu queria mais ou menos um conselho, tá? Numa família, às vezes, o meu caso, por exemplo, que às vezes só meu esposo trabalha e a renda da casa, ela é para as contas fixas, né? Sem exagero, sem saída, sem nada, para as contas fixas, condomínio, água, plano de saúde, essas coisas. Como que numa situação dessa nós conseguiríamos fazer uma economia? Entendeu? Aonde a gente deveria, pede um aumento, faz um bico, né? Mas esse tipo de situação não cabe na nossa realidade hoje, né? Hoje mesmo. Então, como que às vezes a gente poderia continuar com esse controle para não cair de novo, não se endividar de novo, não, tá? Essa é uma das minhas perguntas. E a outra para o Adenilson é o seguinte, eu penso, eu estava ainda até falando aqui para a Cris, que aí o senhor depois me corrige, tá? Se o Natal, né? Essa solidariedade, esses presentes, esse espírito de Natal que se vivencia somente no Natal, ele não consegue ser mantido. Vamos sempre continuar com o espírito de Natal, para que ninguém consegue ficar comprando todos os meses ou todos os dias, mas se mantém o espírito natalino, né? Mas como que faria isso, dizendo que o espírito de Natal, ele é quebrado pelo Carnaval logo em seguida? Entendeu? Porque são duas comemorações, uma seguida da outra, que são totalmente opostas, né? O Natal, o amigo, o abraço, a generosidade, o tudo é lindo, todo mundo é gente, né? Vamos olhar o próximo. E o Carnaval, não. É totalmente o oposto. É carnalidade, é bebedeira, é cachaça. Quanto mais a gente tem para sair, para encontrar, vamos para a praia, vamos, sei lá, entendeu? E nós, cristãos, vamos para o nosso acampamento, manter o nosso espírito, tentar manter ou acrescentar um espírito de santidade, de aprendizado e tudo mais, né? São essas as minhas duas perguntas. Bom, vou começar te respondendo. É claro que seria, né, no caso de um orçamento familiar, seria muito mais fácil se a gente pudesse, né, até mais prazeroso, aumentar a renda. Mas hoje, o que a gente vive? Primeiro que na economia não existe pleno emprego. O que é pleno emprego? A gente não tem todos os postos de trabalho ocupados e todas as pessoas ocupadas. A gente sempre existe, a gente trabalha em economia com o que a gente chama um contingente de reserva. Então, é necessário para o equilíbrio econômico que existam pessoas que não estejam ocupadas. O que acontece é que hoje a gente vive uma situação de uma taxa de desemprego extremamente alta, que também não é privilégio dos brasileiros. Na Europa, as taxas de desemprego são altas, nos Estados Unidos estão altas também. Então, assim, você não
termo que deveria reconhecer o Natal era, e isso inclusive é uma entidade que não existe, que foi criada, o espírito de Natal. É como se o Natal fosse uma personalidade que tivesse um espírito, né? E isso é um conceito, inclusive, que as pessoas da sociedade usam para desviá-la do verdadeiro, daquele de quem se comemora o Natal, que é Jesus. As pessoas evitam um pouco essa referência. Então o que acontece? Se você tem um compromisso com Deus, o exercício da sua fé ele é constante e independente de ciclos. É um exercício de espiritualidade. É a sua relação com Deus que dita o ritmo da sua vida. E aí você relativiza os ciclos. No meu caso, por exemplo, nós decidimos não comprar presentes no período de Natal, porque está mais caro e às vezes a gente compra em janeiro. Quando a gente tem que comprar alguma coisa, compra em janeiro, porque já passou o pico daquela correria de compras e estará mais barato certamente. Então, já a relação com o carnaval, aí assim, eu não vejo nenhum problema se você tem um compromisso com Deus, você atravessa as várias fases da vida com aquele compromisso. Eu digo isso com Deus, não é com a festa, não é com o ciclo momentâneo, com a circunstância. É o meu compromisso com Deus. O que eu entendo é ser em relação com as pessoas naquele momento. Então a administração disso vai da intensidade do meu compromisso com Deus. Se eu comemoro o Natal comprometido com Deus é uma coisa, se eu comemoro o Natal apenas como uma celebração comum, aí é uma outra percepção, né? Eu acho que o que muda é essa relação com o dono do Natal. Deixa eu aproveitar e te dar um exemplo. Outro dia me perguntaram, vieram me cobrando, aquela pergunta cobrando, né? Pastor, a gente não vai comemorar o dia de ação de graças? Agora em novembro, né? Eu falei, por quê? Porque ação de graças nasce numa negociação indígena americana, um negócio totalmente dos caras lá. Totalmente. Então, não, mas vamos pegar o ação de graças que é mais leve, né? Eu falei, eu acho que todo culto tinha que ter um tempo de gratidão pela vida, pelas pessoas. Isso você vai levar a sério, né? O dia seguinte de ação de graças lá é o Black Friday. Sabiam disso? É isso. Oficialmente você está no jantar de ação de graças, aí na hora que dá o horário lá, abre os grandes mercados para o pessoal ir comprar mais barato, como se fosse para compensar. Então, se a gente ficar refém das datas, a gente vai ficar com uma fé também muito restrita ao princípio e ao valor. A gente não pode deixar de ser solidário com quem quer que seja, né? A religião que Tiago diz é fazer o bem, cuidar da viúva, do órfão, e a qualquer instante. A data a gente pode usar até com um ensejo evangelístico, uma oportunidade, mas não ficar refém dela, porque cada dia surge uma coisa no mundo, aí a gente está enrolado. A minha pergunta é para o pastor Oswaldo. A respeito daquele ciclo que você projetou aí, que depois da fissura, ou migrava para o estopim, salvo engano, isso, ou para a abstinência do consumo. Eu gostaria que esclarecer melhor o que seria essa abstinência do consumo. A síndrome de abstinência, como a gente fala, é aquela falta. Tem coisa que faz falta na vida da gente que a gente nem percebe. Mas síndrome não é uma doença. Síndrome são vários sintomas. Sintomas. Tem gente que talvez nem consumiu, mas fica com a mesma irritação e o mau humor se tivesse feito a dívida. Ela não compra. Ela sabe que ela não pode comprar. Ela sabe que ela não tem o menor capacidade, ela não tem crédito. Mas no seu íntimo ela tem o mesmo mal-estar que se ela tivesse comprado, feito a dívida. É você quando a Tereza compra.
Eu sou convidado, Tereza, eu só repito. Mas ele fica assim. Então, mas a pessoa, nossa. Mas a pessoa sofre com ansiedade, mesmo sem comprar, ela sabe que ela não pode, ela sofre a irritação, ela se sente deprimida por não comprar, por não fazer a dívida. O que acaba acontecendo? Como um dos efeitos, ela pede emprestado. Isso, e eu estava estudando isso, reestudando, até pensando no tema família, é aquela pessoa que sabe que ela não tem crédito, que ela, a fissura, e aí ela não lida com a falta, porque o irmão citou, né, Paulo dizendo, aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, tendo e não tendo. Então a gente tem que aprender a viver sem, para que a síndrome, para que os sintomas não apareçam. Então, essa pessoa vivendo a síndrome, ali a fissura e quero comprar, não, mas está barato, eu vi essa panela mês passado, caiu o preço. Caiu, mas já é outra qualidade, não é aquela. Então, o que essa pessoa acaba fazendo? O consignado, se ela pode. Se ela não pode, ela pede emprestado. E aí as relações vão sendo também contaminadas, porque ela não tem percepção de pagamento. Ela não sabe quando, mas ela faz aquilo para aplacar a ansiedade, o mal-estar, a frustração. Mas não é comprando que ela vai compensar. É que ela gerou, a síndrome gera essa sensação. Então é mesmo como o morador de rua ou o alcoolista, né? Não é dando mais álcool que ele vai vencer o mal-estar com a falta de álcool. É fazendo um exercício físico, é aprendendo a falar do mal-estar, a tratar o mal-estar, a confessar o mal-estar, a buscar ajuda, a lidar com a sua falta. A gente não dá mais álcool para ele. A gente faz ele tratar daquilo, confessar aquilo, buscar, ter novos pensamentos a respeito da falta. É assim que a gente lida com a síndrome. Beleza? Que coisa, hein? Boa noite. O ano passado eu postei uma charge muito interessante, que o Papai Noel estava todo emburrado, mas ele estava deitado na manjedoura de Jesus, e Maria segurava Jesus no colo, e o José tentando expulsar ele da manjedoura. E a minha questão é justamente isso. No mundo onde tem muito excesso, as pessoas têm muita dificuldade de olhar para aquilo que é essencial. Então, dentro da perspectiva de cada um, qual seria a maior dica para se resgatar essa prioridade do que é essencial? Bom, da maneira como eu coloquei e como eu compreendo, quando Jesus nasce, ele vem para suprir exatamente uma falta humana, um vazio que só Deus pode preencher. Está provado que a satisfação humana não está relacionada com a matéria. Os filósofos gregos já tinham percebido isso. Havia um cara chamado Demóstenes na antiga Grécia, e conta-se uma história ou é lenda em que ele vivia num tonel e ele relativizou toda a relação com a materialidade. Ele não precisava de casa e ele não queria que ninguém sentisse pena dele. Ele vivia dentro de um tonel e um dia dizem que Alexandre o Grande, passando por essa cidade, foi visitar esse camarada e aí assim ficou curioso por saber de um homem que não precisava de nada material, não sentia necessidade disso. E aí, passando por lá, Alexandre ficou na frente dele e a sombra de Alexandre se projetou sobre ele. E então Alexandre diz assim: eu vim aqui para saber
do que você precisa que eu quero disponibilizar para você. Aí o Demóstenes diz assim: eu só preciso que você saia da frente do meu sol. É só disso que eu preciso. Então, da perspectiva cristã, e aí isso é antes de Cristo, na verdade isso acontece, mas quando Cristo vem exatamente suprir isso. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, e essa vida abundante não está relacionada com coisas, mas com um suprimento de uma relação restaurada com Deus, que me capacita a me relacionar com a pessoa, independente do que ela seja e de como ela esteja. E é por isso que o apóstolo Paulo, compreendendo isto, na minha compreensão, é o homem que mais entendeu o evangelho, que andou por essa terra, foi o apóstolo Paulo, na minha compreensão. Porque Paulo era um homem absolutamente livre, e a liberdade de Paulo não estava em que ele tinha muito dinheiro e isso lhe dava liberdade para fazer tudo, mas no fato de que a relação dele com a materialidade, com o dinheiro, fazia com que ele fosse feliz sem ter dinheiro ou tendo dinheiro. E é isso que faz ele dizer: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância, sei ter abundância e sei ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E no século XVI houve uma freira chamada Teresa de Ávila, que ela escreveu um poeminha e tinha uma frase que dizia assim: quem tem a Deus, nada lhe falta. Então, da perspectiva cristã e na compreensão que a gente tem do Evangelho, é isso. Compulsão a consumo tem a ver com desejo. O que está por trás do material é desejo. Deixa eu sair da questão compra, mas como você falou muito bem, excesso. Depois que Davi adultera com Betseba, ele é repreendido por Deus. E tem uma perguntinha. Deus está falando: olha, Davi, eu te tirei de trás lá das ovelhas. Seu pai não se lembrava de você, eu me lembro de você. Você diante de mim é aquele menino. Por que você foi desejar algo que não te pertencia? Aí Deus faz uma pergunta para Davi: o que você queria que eu não pudesse te dar? 1 Pedro, o apóstolo escreve dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se a gente precisa fazer um retorno ao que é essencial nos dias de hoje, a gente tem que fazer muito sinceramente essa pergunta diante da gente e de Deus, né? O que de fato eu gostaria que Deus me suprisse? Ou ainda, como é que Deus tem faltado? Você tem uma percepção da falta do cuidado de Deus em alguma área? Então fala isso para ele. Eu tenho uma familiar que presenteia a nossa família todo ano, e ela é ruim no sentido de gosto. E ela descobriu isso alguns anos atrás. Nós estávamos num amigo secreto de família, e meu cunhado, que é hiper sincero, soltou: ah, minha amiga secreta, só dá presente assim, assado. E essa familiar mudou. Só que se você não escolher o que você quer, ela vai dar o que sai da cabeça dela. E essa semana eu fui perguntado: ó, tia pediu para perguntar o que você quer de Natal. E foi muito tranquilo no meu coração de responder: o que ela quiser dar. O que ela quiser. Porque chega uma hora que a gente tem que aprender a descansar em Deus. Mas a gente descansa quando a gente não tem ansiedade e sabe que todos os nossos desejos, por mais obscuros que eles sejam, só podem ser saciados se vierem dele. Davi aprendeu isso da lição do jeito mais difícil. O que você queria que eu não pudesse te dar? Porque toda vez que a gente correr atrás, a gente vai entrar na compulsão demais. Então, o que é a volta do essencial? Deus,
eu gostaria de sentir o teu cuidado aqui. Aqui o meu coração está agitado, estou parecendo um menino, estou parecendo um louco, desvairado. Sossega a minha alma aqui. Esse é o básico de uma saúde emocional. Em economia, falar de essencial é bem complicado, né? Tá, mas eu vou falar, talvez não de economia, mas de um lado bem financeiro e uma coisa, porque hoje o mundo está bem doente, né? E a gente, nas empresas, a gente fala de administração do tempo, o tempo é dinheiro, na verdade, e a gente não aplica isso na nossa vida, né? Então, como o pastor falou, por que não dedicar o seu tempo? Já que tempo é dinheiro, hoje é tão precioso, a gente está sempre com pressa, a gente não tem tempo para nada. Então, assim, vamos dedicar o tempo para passar com um amigo, para passar com alguém da família, para passar com a esposa, com o marido, com o filho, né? Então, de repente, aí nesses pequenos gestos que a gente mede para falar tanto da parte externa, de como eu sou dentro da minha empresa, de como eu sou lá fora na sociedade, a gente trazer isso para aquilo que é importante na nossa vida. E, na verdade, eu acho que o nosso tempo é muito, realmente valioso. Então, ter tempo, ter qualidade de tempo com o nosso filho, para ele não precisar ficar lá com a galinha pintadinha, que hoje eu vejo, não é com 3 anos não, hoje eu vejo, eu tenho exemplos dentro da minha família de bebê que fica com o celular na mão para poder ficar quieto, então a mãe não tem mais paciência para distrair o filho de outra forma e você dá aí um meio digital, porque é muito mais fácil. Então, realmente, o nosso tempo hoje, ele precisa ser tratado com mais qualidade, já que ele é tão valioso assim, né? Boa noite. Linkando um pouquinho do que o pastor Samuel comentou, do público de rua, né, que não consome, entre aspas, né, porque tudo que eles arrecadam, eles gastam, eles consomem com algo lícito ou não, mas eles consomem, né? E o que a gente discutiu não, comentou, né, sobre entrar meio no automático, né, nessa questão das festas e tudo mais, o consumismo. Há um tempo atrás, em oração, eu apresentei isso para Deus, né? Porque como a gente tem contato com pessoas que já esteve em situação de rua, aqui na igreja tem o trabalho com moradores de rua, que eu pude participar um tempo, hoje eu não estou mais, mas eu vivi um pouco disso com o pessoal, e em oração eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu não... Teve uma época que eu pegava R$1, trocava tudo de 10 centavos, parava, eu já dava moeda para não ter a conversa. E eu falei, Senhor, eu não quero isso, né? O nosso trabalho não é isso. E em oração, o Senhor me respondeu uma coisa simples, que depois confirmou através do pastor Samuel aqui na frente. Só que eu fiz uma coisa assim simples mesmo, que foi lá comprar 2 pacotes de bolacha, daquelas rosquinhas, dividi em pacotinhos, aliás, viu lá, deixei dentro do carro, o pessoal vinha, eu dava, você aceita uma bolacha para comer e tal? Isso, Deus tocou no meu coração, e logo em seguida o pastor, acho que uma semana depois, o pastor falou da gente estar montando um kit, deixar dentro do carro, ver alguém, vai. E Deus já tinha falado, e assim, foi uma coisa simples, que eu não gastei R$10, e você dá para a pessoa, e a pessoa, ela se sente, porque ficou bonitinho o pacotinho, né, ficou legal, e a pessoa se sente querida ali por um momento, e muitos do que a gente encontra, eu conheço, né, muitos que a hora que abre o vidro, a gente sabe até o nome, às vezes, né, então você dá aquela coisa, agrada, mas eu passei por uma situação, nesse mesmo contexto, que cai nisso que a gente estava falando do automático. Eu dei a bolacha, né, pro rapaz, ele pegou, deu uma suspirada, tacou dentro da sacola, assim, né, meio que esnobando, né, e o outro até falou, você tá doido, eu não quero bolacha não, quero R$1 para um corotinho. Então, assim, entrou no automático até ali, né? Então, eu vejo que isso a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não entrar no automático, justamente pensando dessa forma que o pastor comentou.
Se a gente tiver com uma conexão com Deus legal, que a gente entenda isso, né, e consiga escutar, eu acredito que a gente passa por tudo isso, né, conseguindo desviar dos buracos aí. Só um comentário que eu queria amarrar aí, que Deus tocou no meu coração, e é isso aí. Aí a gente encerra com a Tereza, a pergunta dela. Depois vocês vão ter 3 minutinhos cada um para finalizar e as últimas considerações. Não, é que essa história do que ele falou ali é muito interessante, que a gente às vezes tenta resolver essas coisas. Só que eu vi uma cena aqui no trabalho com morador de rua que eu fiquei impressionado. Eu vi mais de uma vez essa cena, mas uma foi emblemática. Um rapaz que ele já não estava mais vindo para o café da manhã, ele passou aqui, aí encontrou o Pércio, e na saída o Pércio veio e abraçou ele, e ele abraçou o Pércio, ficou um tempo assim, aí disse: Pércio, sabe por que eu vim aqui hoje, cara? Por causa desse abraço. Eu não vim tomar café, não sei se você lembra disso, eu não vim tomar café, mas eu vim aqui só por causa disso, você não sabe o valor que tem isso. Aí eu fiquei pensando naquilo, gente, olha só, ele é um morador de rua, e aí vem o engano do nosso coração muitas vezes de achar que a pessoa sempre está precisando de algo material. Mas de repente, quem sabe, uma boa ação de Natal seja você encontrar esse morador de rua pela rua e tentar puxar uma conversa com ele, ou conversar, ou cumprimentá-lo como uma pessoa, porque às vezes as pessoas são invisíveis, a gente passa por elas. Porteiro, zelador de prédio, quantas vezes você passa, você nem vê, né? E a experiência de um professor da USP que fez um relato sobre isso, fez um estudo de caso. Ele se vestiu de zelador e ele era um professor da USP e ele se tornou invisível. Ninguém via ele. Passava para lá e para cá e tal. E eu acho que é uma coisa interessante isso, porque a necessidade do outro nem sempre é evidente. E aí eu entendo por que Jesus pergunta para o cego quando ele clama a Jesus: o que queres que eu te faça? Todo mundo diz assim: bom, Jesus, o cara está cego, Não, pode ser que não seja aquela necessidade dele. Então nem sempre é óbvio isso, porque nós somos os seres humanos são misteriosos, né? Há coisas que boa noite, gente. Quero parabenizar, eu gostei demais da palavra de cada um. Assim, para mim está servindo muito. Eu gosto de comprar mesmo, eu amo ir no shopping. Eu acho ótimo olhar a vitrine, acho ótimo. E realmente, gente, na hora que eu compro, eu me sinto assim, muito feliz. Então, mas tudo que eu compro, o Samuel usa. Ele usa mais do que eu, sabe? Aproveita bastante. Mas eu quero colocar o seguinte. Eu percebo, na palavra de Deus, está falando um alerta contra o avarento. Aquela pessoa que não gasta. Ela guarda, mas também não é generosa, não abre a sua mão. Então eu quero ouvir de vocês, eu não sei qual, não sei nem para que eu pergunto, mas eu quero ouvir se existe também, quer dizer, o consumismo exagerado, essa compulsão é uma doença, mas existe também o outro lado. A pessoa que acumula, fecha os olhos para os outros e não é generosa. Isso também é uma doença, não é? Então eu queria ouvir, porque a virtude está no meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho, gente, muito gostoso receber um presentinho. Vou falar a verdade, pastor, eu acho. Eu gosto, assim, acho bom. Samuel, até quando a gente namorava, ele só me dava tratorzinho de coisa. Não gostava, eu gosto, assim, de um perfuminho, eu acho gostoso. Eu acho gostoso uma corrente, eu vou falar a verdade, um perfuminho, um trem assim. Eu vou falar que eu acho bom. Quando ele esquece do presente, ele passou um ano inteiro só me dando presente, vale não comprar,
vale um perfume, vale, e nunca chegava o perfume, o presente, ou a blusinha. Vou falar a verdade. Mas eu percebo que muita gente, e eu penso empiricamente, assim, como leiga, que quem tem muito devia fazer o que Jesus Cristo manda. Vende tudo que tem, porque também é uma doença. É uma doença. A gente tem histórico aqui na família de ser tão doente que até o palito de dente a pessoa guardava para a gente usar novamente. O guardanapo tinha nome. O guardanapo tinha nome. E eu vejo que não é falta de dinheiro. Às vezes é quem tem muito. É mais pão duro de quem tem menos. Quem tem menos, às vezes, divide mais do que quem tem muito. Então, eu penso assim, uma colocação de extremos. Existe isso, não existe, gente? Vocês que são da área e são ótimos, assim, eu achei ótimo. Olha, eu vou te falar que pelo lado de vista da economia, quem poupa, na verdade, se ele poupa lá no colchão, não resolve nada para ninguém. Se ele coloca o dinheiro do banco, só é bom para o banco, né? E eu concordo com você, qualquer extremo é ruim. Então, na verdade, essa pessoa, ela é o quê? Ela é apegada ao dinheiro. E ele é tão apegado que ele não gasta, ele quer ali tudo com ele, para ele, não divide, não compartilha, e eu também concordo que é extremamente doentio. Tereza, tem um lado da avareza que é o acúmulo. Ele é tão consumista no sentido de puxar, de tragar para si, e o erro está no acúmulo. Se a gente voltar no princípio freudiano, e agora eu vou ser bem psicossomático, o avarento variavelmente sofre de prisão de ventre. É interessante isso, um dos fenômenos. A pessoa não consegue liberar nem o que ele retém tudo. E aí isso traz desdobramentos clínicos sérios, porque olha o humor, olha como que a gente fala na nossa língua. Aquele sujeito está enfesado, nervoso, bravo, porque ter que gastar, ter que liberar, na mente desse sujeito é perda. Eu gosto muito do homem mais sábio que a gente teve no Velho Testamento, Salomão, escrevendo a alma, olha o que ele diz, Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Agora, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Ou seja, eu acho interessante que na atualizada fala alma generosa. O generoso não é generoso porque tem muito. Ele pode ter pouco e ser generoso, porque o que está na alma do generoso? O saber compartilhar, o saber distribuir, o saber olhar para o outro, independente da quantidade. E o avarento? Ele é avarento porque está na mente dele reter mais e não distribuir, independente de quanto se tem. E é isso que adoece. E é isso que faz a pessoa ficar com medo do amanhã, enfesada nela mesma, e aí incapaz de troca, de partilha, de crescimento mútuo. Esse seria o aspecto psicologicamente doentio, né? Eu acho que no Evangelho tem denúncia das duas coisas. Tem a denúncia do acúmulo exagerado do homem que teve uma grande colheita e disse que ia construir os celeiros e derrubar tudo, e teve uma palavra dura, né, de Deus: louco, não vão te pedir a tua alma. E há o exemplo também da viúva, que dá tudo, dá todo o seu sustento. Então, confirmando isso que o pastor falou, a generosidade, ela não está relacionada ao quem tem mais.
O pastor Paul Stevens, no seu livro A Hora e a Vez dos Leigos, ele emite um conceito muito interessante. Ele diz assim: todos nós cristãos somos chamados a viver uma certa medida de sacrifício generoso. E ele diz o seguinte: nós somos chamados não a viver dentro de um padrão X, mas a chamados a viver abaixo desse padrão para que essa sobra seja em serviço ao próximo. Então, de algum modo, todos nós devemos exercitar alguma medida de renúncia, de deixar de ter alguma coisa para suprir alguém, e não só dar alguma coisa para alguém quando nos sobra, porque aí não seria sacrifício. Não darei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custa em nada. A maioria das vezes a gente faz isso, a gente dá o que sobra, a gente dá roupa que não quer mais, compra uma nova, porque aquilo não vai fazer falta. E o chamado é para que aquilo faça falta, porque se eu dou algo que não tem significado nenhum para mim, não vai ter valor nenhum para aquela pessoa, não é verdade? Então, o Evangelho nos chama a esses compromissos que às vezes a gente passa por cima deles. Então, eu creio que as duas coisas estão equivocadas, tanto o consumismo quanto o reter, né? Então, o Evangelho nos chama a esse equilíbrio. E aí, para encerrar minha fala, o pastor René Kivitz, nos seus livros, cita uma frase muito interessante. Ele diz assim: quem vive sob a proteção de um Deus doador, convive com a responsabilidade de compartilhar. Amém. Muito bom. A gente tem vários vídeos na internet, né? Interessante. E um deles que me chamou bem a atenção é do morador de rua, onde o rapaz vai pedir nas lanchonetes caras um lanche. Eu tô com fome, tem como você me dividir um pouco aí? Ninguém dava atenção para ele. Aí um morador de rua estava com a pizza. Passou um rapaz primeiro, deu uma pizza para ele. Depois chegou o outro rapaz: nossa, estou com uma fome. O morador falou: senta aí, vamos dividir. Então não está relacionado com classe, né? A generosidade está relacionado com a pessoa em si. Isso é muito importante. 1 minuto para considerações finais, e aí a gente vai ter uns recadinhos e a gente finaliza com a oração. Amém? Na verdade, eu queria compartilhar com vocês essa questão sobre a generosidade e sobre essa paz da dependência do Senhor, que é muito difícil de você praticar isso no seu cotidiano. E em casa isso para nós é muito comum. A generosidade que eu e a Giovana e a Rafa aprende com o Pércio, que ele é extremamente generoso. E ele ensina e me surpreende. E quando eu acho que ele vai fazer mais alguma coisa para abençoar mais alguém, que eu vou ficando até estressada, que eu falei: pronto, vai faltar, porque ele não tem limite. E o Senhor provê. E eu vejo a provisão do Senhor no nosso lar, né? E essa ansiedade de esperar na prática a provisão dele é muito difícil. Não é fácil, pastores, não é fácil. Dá vontade de desistir, porque é muito difícil. Mesmo você orando, você buscando, você jejuando, enfim, é muito difícil. Mas a minha dúvida, pastor, é essa, assim, parece que a sensação do descansar, ela chega, mas ela vai embora muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma prática que tem que ser feita diariamente. E eu vejo ali em casa, às vezes, com pequenas coisas que eu falo: Deus, acabou isso aqui na despensa. E a gente precisa. E o Senhor sabe que eu preciso, eu nem preciso falar. E às vezes o Pércio chega do trabalho com aquilo. Eu nem precisei pedir para ele. Ou ele liga e fala: amor, a gente vai conseguir comprar isso que a gente precisa porque a gente recebeu uma oferta na minha conta. Então, isso eu vejo é um refrigério para o meu coração. Mas lidar ainda com essa ansiedade, mesmo na prática, eu sinto que ainda falta um pouco mais para descansar. Então, a minha pergunta é natural isso? Eu sou normal? Eu vou conseguir lidar com isso? Porque realmente difícil. Aqui nós temos um elemento interessante que também
vai a favor de um princípio econômico de planejamento. Jesus diz que você, antes de construir uma casa, tem que sentar, planejar, para depois de não ter começado a construir a casa, não tenha como terminar, passa alguém e ainda te zoa. E aí ele fala, você tem que calcular se você vai lutar, se um outro reino vem contra você, se com 10, com 20, ou fazer um acordo de paz. Algumas coisas, principalmente quando a gente lida com pessoas que dependem da gente, aí a gente precisa do equilíbrio, não só de fé. Eu prezo muito por isso. Eu vejo, por exemplo, Natal em família, as nossas crianças têm uma expectativa. Você não vai dar o último modelo, mas também você não precisa ficar sem nada. A gente que ajuda a administrar a igreja, tem funcionário, a gente nunca sabe como vai ser a arrecadação, mas a gente sabe que a gente tem que pagar o 13º desse funcionário. Se a gente deixar para planejar o 13º em novembro do funcionário, novembro passado, conversando com outros colegas pastores, teve dois feriados no mês de novembro. As arrecadações das igrejas caíram em média de 30%. Se eu deixasse para planejar o 13º que a gente tem que pagar para os funcionários em novembro, então, uma boa economia é fruto também de um bom planejamento. Algumas coisas Deus, te supre antes, porque você vai precisar lá. Então, guarda, retém no sentido justo da palavra. Faz a distribuição, planeja se você vai ter que lutar com 10, com 1000. Eu acho que isso é o ponto de equilíbrio, tanto da generosidade, quanto necessariamente do saber o que guardar e o que reter. Legal. Um minuto só para a consideração final, e aí a gente encerra. Bom, na verdade eu queria não só uma consideração, mas agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, Espero que vocês tenham gostado e eu tenha contribuído de alguma forma. Me coloco à disposição, meus telefones, meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar, pedir dicas de planejamento, de orçamento, eu me coloco à disposição de vocês, tá ok? Obrigada. A minha oração é para que o peru da sua ceia pegue fogo, torre, acabe a força, a energia elétrica, que aconteça tudo de errado, aquelas coisas de final de filme da sessão da tarde. A uva passe, tudo para que, se necessário for, você curtir mais as pessoas em torno da sua mesa, da conversa. Eu tenho um testemunho de um Natal que lá em casa ia ser terrível. Meu pai era caminhoneiro, papai não tinha recebido, papai não chegou de viagem, tinha tudo para ser um horror. Apareceram 2 irmãos do meu pai na última hora, e eu lembro até hoje a gente batendo uma viola até tarde da noite, rindo, sei lá de onde saiu um frango, meio frio, meio quente, acabou o gás, foi um horror. Mas foi um dos momentos que a gente se lembra, 30 anos depois, do verdadeiro significado de despojamento, porque diz que ele se esvaziou, e Natal para mim encher esse esvaziamento de tudo para a gente ser surpreendido de Deus. Beijo no coração. Agradecer também aí a atenção, convite do Samuel. E eu quero encerrar com uma palavra que eu queria muito dar como resposta para Cris. O apóstolo Paulo, quando ele fala das experiências dele, ele diz que aprendeu. Aprendizado supõe tempo. Portanto, ele diz assim, eu aprendi. Se você ler outros textos das cartas, você vê ele relatando, eu sofri naufrágios, chicotadas, abandono de amigos, de inimigos, enfrentamentos 1000.
E aí, quando ele chega na carta aos Filipenses, que ele já está preso, ele diz assim: eu aprendi. Ou seja, houve uma decorrência de tempo, de sofrimentos, e ele aprendeu. E eu estava vendo hoje uma análise sobre o sofrimento. A nossa vida cristã, a gente pede sabedoria, a gente pede serenidade, a gente pede confiança, a gente pede perseverança. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se quiserem isso, vão ter que sofrer. Não é possível obter essas virtudes sem sofrimento. E o próprio apóstolo Paulo já disse: todo aquele que quiser viver piedosamente, ou seja, de acordo com aquilo que diz o Evangelho, vai passar por sofrimentos. E aí, especificamente para a crise, eu queria citar 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes e constantes, e aí vale para todos nós também, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos abençoe. Amém, obrigado, gente. Pode ir. Foi fantástico. Alguns recados rapidinho. O pastor vai pôr aí. Domingo agora, queremos convidar a todos que estão aqui ao 13º aniversário da CZS. Ó, que legal. Você é nosso convidado, dia 16, 19 horas. Vai ter a apresentação do coral, né? E da ICZS infantil também. Vai ser bem especial, todos estão convidados. E quinta-feira que vem vai ser noite de ação de graças da CZS. Vai ter o nosso Thanksgiving. Nossa. Thanksgiving. É isso, pastor? É o peru, vai ter o nosso peru aqui. Sem luz. E vai ser uma bênção. Você também é nosso convidado. Amém? É interessante, né? A gente tem que pensar no Natal e a gente sempre pensa nos presentes e na família, o que vai dar. Mas a gente não pensa no sacrifício, né? Qual que será o nosso sacrifício para esse Natal? Deixa Deus falar o seu coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo que aconteceu aqui hoje, por essa palavra incrível. Obrigado pelos palestrantes, eu posso abençoar cada um, Deus. E que nesse Natal, Deus, a gente possa estar mais próximo do Senhor. Não mais próximo do shopping, ou das lojas, dos presentes, mais próximo do Senhor, daquilo que o Senhor quer de nós. Que o nosso olhar seja diferente para as pessoas, e que o Senhor possa nos ungir para fazer aquilo que Jesus faria, em nome de Jesus, amém. Valeu, gente.